Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu, Mauro Lima, diretamente do estúdio Saquei, iniciando mais uma live do bem. Estamos aqui hoje para falar com você sobre este mal, este problema hoje causado pelo álcool e outras drogas. Estamos aqui para orientar cada um de vocês, para direcionar cada um de vocês, o que fazer, como fazer, quero ajudar, de que forma eu posso ajudar. Nós vamos estar aqui hoje orientando cada um de vocês, mostrando o caminho, respondendo as suas perguntas, seus questionamentos diante desse flagelo hoje, que é o problema causado pelo álcool e outras drogas. Então nós estamos aqui para ajudar cada um de vocês. Lembrando que estamos falando de uma doença, e é uma doença progressiva, evolutiva e fatal. Então nós temos que buscar essa oportunidade de ajudar cada um de vocês nessa questão. E diante desta realidade, hoje eu venho falar com vocês algo que eu venho comentando e trabalhando também junto com pessoas que passam pelo problema e pelo processo de recuperação. Às vezes você tem alguém aí na sua família que passa pelo problema da adicção, da dependência. E você não sabe como lidar ou você não sabe como que é a reação quando você tomar uma decisão diante desta situação. E aí eu venho falar com vocês assuntos relacionados a esta questão, tratados junto com pessoas no processo de recuperação. Temos um trabalho desenvolvido junto à Clínica Hospitalar Viva Bem, onde nós trabalhamos no processo de recuperação de pessoas com problema com álcool e outras drogas, dentro de um processo de tratamento, dentro de um plano terapêutico, dentro de uma estrutura hospitalar, porque nós sabemos que a dependência de álcool e outras drogas causa algumas comorbidades também e precisa sim de uma ajuda, de uma orientação. Essa pessoa precisa ser assistida por um psiquiatra, por um clínico, por um psicólogo, por um terapeuta, por uma equipe multidisciplinar. Então nós estamos aqui para orientar cada um de vocês, diante das suas dúvidas, diante dos seus questionamentos, diante do que o que eu devo fazer. Mauro, e aí? Descobri que meu filho está usando droga, e aí o que fazer? É diante dessas perguntas e por conta dessas perguntas e deste questionamento que nasceu a Live do Bem, que nasceu esse projeto que vem com a intenção realmente de orientar e ajudar cada um de vocês, né, diante desse flagelo, diante desse problema tão triste hoje causado no meio da sociedade, aonde nós sempre temos, graças a Deus, essa live, nós temos várias pessoas que no decorrer da semana entram em contato, comentam da live. Olha, Mauro, estou assistindo você. Olha, Mauro, você me esclareceu um assunto por causa disso, disso, disso. Olha, Mauro, eu queria saber como faz isso e eu oriento cada um de vocês. Vocês têm a oportunidade de estar falando diretamente comigo para que nós possamos estar orientando cada um de vocês. Um do intuito dessa live também é para ajudar e orientar também você, família. Nós temos várias pessoas que participam dessa live, que tem pessoas internadas lá, inclusive dentro da Clínica Hospitalar Viva Bem, que conhece já o nosso trabalho, sabe a maneira em que nós trabalhamos, a seriedade, né, do nosso trabalho. A Clínica Hospitalar Viva Bem luta e busca constantemente virar referência em tratamento. Não é um depósito de gente. Não é um local onde simplesmente você vai lá internar o seu e tirar férias dele. Não. Nós buscamos a cada dia a recuperação, restauração, transformação. Então, muitos dos assuntos que eu venho trazer e partilhar com cada um de vocês também são assuntos vivenciados diretamente junto com os nossos pacientes lá na Clínica Hospitalar Viva Bem, aonde nós vamos ali a cada dia desenvolvendo um trabalho dentro de um processo e um plano terapêutico, aonde a estatística nacional de recuperação é de 14% e nós trabalhamos por 100%. Nós buscamos e acreditamos na recuperação. Convivemos também com pessoas que conseguiram a recuperação. Então, diante disso, porque nós acreditamos nesse processo, essa live vem para falar para você, olha, por pior que seja o momento que você esteja vivendo, por mais
que você já tenha dito, olha, eu cansei, eu desisti. Eu venho aqui falar para vocês, não desista, porque tem jeito. Se teve jeito para mim, se teve jeito para o Igor, se teve jeito para tantas outras pessoas, por que não para o seu filho? Por que não para o seu esposo? Por que não para a pessoa que você ama? Mas para que isso aconteça, em algumas situações você vai ter que sair do comodismo, né, do seu sofá. Você vai precisar ir a um encontro. Você vai precisar estudar, entender e compreender esta doença para a partir daí fazer um tratamento. Então é essa a nossa missão. E hoje eu vim com vontade de explicar para cada um de vocês, né, qual que é nessa nossa missão, né, para cada um de vocês. Hoje, falando com o pessoal do TikTok, falando com o pessoal do Instagram, falando com o pessoal do Facebook e falando com o pessoal também do YouTube. Então, assim, para todos vocês, hoje a Live do Bem, nós vemos aí com várias ferramentas para chegar até a sua casa e também proporcionar que você possa levar esta mensagem a outras pessoas. Muitas são as vezes que em algumas palestras ali desenvolvidas que eu tenho feito aí por toda a cidade e o Brasil também, em alguns lugares aí fora do Brasil, também dentro, fora de Anápolis, né? Fora do Brasil é um projeto para o futuro, vai dar certo, vocês vão ver. Mas o que que eu venho dizendo para as pessoas, e às vezes eu vejo pessoas comentando, falando, Mauro, meu pai tinha que estar aqui para ouvir. Mauro, meu filho tinha que estar escutando o que você está falando. Então, diante desses questionamentos, por isso foi um dos motivos de nascer essa live. Porque você tem a oportunidade de, às vezes, não agora, mas em um determinado momento, sentar com essa pessoa e falar assim, olha, vamos assistir aqui. Vamos escutar um pouco aqui. Você tem a oportunidade de enviar essa live para outras pessoas. Você tem a oportunidade de seguir a gente e a partir daí, todas as segunda-feira, você ter esta mensagem, você ter essa orientação. Sempre nessa live aqui nós respondemos algumas perguntas de pessoas que se manifestam aí através do Instagram, questionando, perguntando, ou pelo WhatsApp, o DDD 62 99109 8026. Através desse WhatsApp também. As pessoas fazem ali as perguntas, nós estamos aqui para orientar cada um de vocês, porque tem muitas dúvidas. Mauro, o que fazer? Como que eu posso fazer para ajudar? Mauro, eu quero internar, mas eu não tenho condição. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso conseguir uma internação? Tudo isso nós estamos aqui para orientar você. Então, diante disso, né, eu abro as portas. A Live do Bem abre as portas para ajudar você. Então vai chegando um momento que não dá para você falar assim, olha, eu não sei o que fazer, olha, ninguém me ajuda, olha, não, você tem sim, nós estamos aqui para ajudar você. Estamos aqui para ajudar você diante de um problema tão grande que com certeza por muitas vezes você tentou desistir. Você pensou em desistir. Ah, vou deixar para lá. Não quero mais saber. Às vezes terminou ali um relacionamento, um casamento, virou as costas para a família, desistiu do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, seu filho. Então, diante disso tudo, né, nós temos aqui a oportunidade, nós oferecemos essa oportunidade de orientar você, de mostrar para você o caminho. Às vezes, com essa 1 hora de live aqui que nós temos, não dá para responder tudo. Às vezes tem algumas perguntas, alguns questionamentos que você tem, e às vezes nós enfrentamos uma grande dificuldade social que é a vergonha. Eu não quero que as pessoas descubram que meu filho está usando droga. Eu não quero que as pessoas descubram, eu não quero falar sobre o assunto que o meu esposo está perdendo o controle no alcoolismo. Então, diante disso, nós temos aí a opção do WhatsApp para também estar orientando você. E nós temos também, você pode mandar aí a mensagem também no Instagram, põe observação ali, eu não quero que comente meu nome, nós vamos só falar da sua pergunta e responder para você, porque essa é a questão que nós estamos aqui, juntamente com a Live do Bem. E aqui também, nos bastidores, para nos auxiliar aqui também, nós estamos aqui com o Santiago. Me ajuda aí, Brasil! Me ajuda aí, Brasil! Boa noite, Santiago! Boa noite a todos vocês. É óbvio que é um assunto polêmico, é um tema que chama bastante atenção. O mundo todo
querem encontrar a fórmula para resolver. E não se resolve da noite para o dia. Tem muito daquilo que é uma receita de bolo, mas nada da vida é uma receita de bolo, né? Nada. Nem mesmo o bolo que você faz hoje, você que é confeiteiro, você vai fazer igual amanhã. Então, tudo na vida precisa, primeiro, você aceitar. O aceite é o primeiro ponto. De tudo que nós anotamos até agora, eu até, na semana retrasada, eu conversava com um amigo e ele disse, olha, eu tenho uma senhora que precisa demais dar conta da ajuda de uma clínica que seja séria, que seja responsável. E eu vi que você tem feito algumas participações em lives, material seu, eu sei que você trabalha nessa área, eu tenho visto, e gostei muito da forma que se expressa a pessoa responsável. E eu disse, não, aí pode ficar tranquilo. E eu tenho certeza que não é um único ser dentro da mesma família, são dois. E aí ele disse, eu precisava ter realmente como entregar esta verdade para ela. Ela já não sabia mais o que fazer. Essa senhora desesperada, a família toda, entrou em contato dizendo, olha, eu já não sei o que fazer. Ou meu filho vai para a clínica, ou eu vou ter que levá-lo num outro tipo de automóvel, outra condução que não é o que a gente quer. E aí eu não sei como é que é para a pessoa que está em casa agora ouvir tudo isso, porque a gente ouve, eu ouvi na semana que passou, você colocou um relato em que a senhora chorava, né? Dizendo do conforto que é a live para ela. E a gente sabe que todas as pessoas que têm dependentes químicos em casa, elas sofrem muito, porque muitas vezes elas acreditam que vai passar, é uma coisa que não vai prejudicar, a pessoa está se martirizando ali e você sofrendo junto e não toma atitude. Na semana que passou, nós falamos sobre a atitude. E foi onde eu percebi que muitas pessoas chegaram e disseram: olha, eu tive que agir, eu tive que tomar essa atitude, eu tive que ter uma ação diferente. E óbvio que todas as pessoas que nós contamos hoje no Viva Bem, que saíram e estão limpas, elas têm um relato bonito para entregar. Não é fácil, né, Mauro? A gente sabe que não é. E a pergunta vem da dona Maria, perguntando o seguinte: a minha filha tem mais de 60 anos. Ela fuma em demasia. De uns tempos para cá, começou a tomar uma cervejinha, dizendo que era socialmente, mas já tem dias que ela toma mais de uma caixa de cerveja. Como é que é isso, Mauro? 60 anos. Olha, é complicado porque nós estamos falando de uma doença progressiva, evolutiva e fatal. E essa é uma das maiores dificuldades hoje enfrentada. Por quê? Porque quando se entra no mundo de álcool e outras drogas, se entra de forma suave, para tirar uma curiosidade, para experimentar, e independente da sua idade. Né? Eu lembro muito, meu pai foi começar a conhecer, foi conhecer bebida alcoólica, essas coisas, meu pai tinha mais de 20 anos. Entendeu? Já tinha ali uma vida já, tudo direcionado. E aí, diante disso, se tornou um alcoólatra. Então você percebe, não é uma questão mais de idade. Eu tenho pacientes que começaram com 12 anos de idade. Então, o que que nós percebemos diante disso tudo, não é? Qual que é a diferença e onde a gente relata? Hoje eu estava lá com eles, reunidos com eles, e o momento que eu tive com os pacientes hoje, eu citei para eles um exemplo e venho citar para cada um de vocês, para vocês entenderem a dimensão que é a dependência hoje na vida de uma pessoa. Naqueles países onde eles criam elefante, domesticaram os elefantes, não sei se você já viu, eles têm o hábito de amarrar o elefante. Tem um toco lá, uma estaca enfincada, e eles amarram o elefante lá. E lá eles deixam ele fica o dia inteiro. Eu, particularmente, eu crio cavalo, gosto muito de cavalo, né? Meu hobby é criar cavalo. É bom. Eu tenho um animal que você pega pelo cabresto e amarra ele numa cadeira de plástico e você pode deixar lá, ele vai ficar o dia inteiro lá parado em pé de frente com essa cadeira amarrada, uma cadeira de plástico. E aí eu pergunto a cada um de vocês, né? Por que que aquele elefante que tem força para 200 vezes mais do que aquela estaca não rebenta aquela estaca e não vai embora? Por que que aquele cavalo que tem força
para arrastar enorme quantidade de peso, não arrasta aquela pequena cadeira de plástico e sai daquele local. Não tem noção da força que tem. Ele não tem noção da força que tem. Mas como que o homem faz com que o elefante não perceba a força que ele tem? Eles pegam e amarram esse elefante na estaca quando ele ainda é filhote, mais fraco do que a estaca. E ele, filhote, diante daquela estaca, com certeza ele vai tentar sair. Até o momento dele desistir e perceber, não, eu não dou conta de rebentar isso aqui, porque eu estou acorrentado nessa estaca, eu não dou conta de rebentar ela. Só porque o tempo passa, esse elefante cresceu, se tornou, né, 200 vezes mais forte do que aquela estaca, mas ninguém falou para ele, olha, você é mais forte que essa estaca, é só você dar um sulavanco aqui, você quebra essa estaca igual quebrar um palito de dente. Ninguém falou isso para ele. Ninguém falou para aquele cavalo que está amarrado numa cadeira, olha, você é 200 vezes mais forte do que essa cadeira. Sai daí. E eu trazia isso para a realidade dos nossos pacientes hoje dentro da clínica hospitalar Viva Bem. Em muitas situações, ninguém falou para um dependente, olha, você é mais forte do que essa substância que você está usando. Saia desta condição. Porque ele foi condicionado. Porque uma doença progressiva, eu começo achando que eu posso, eu sou maior, eu sou mais inteligente, eu sou mais esperto, eu vou usar, eu não vou me tornar dependente, o outro que se tornou dependente porque é fraco, e aí dentro de um processo, o meu organismo vai se acostumando com aquilo, se acostumando, e aí eu vou buscando situações, eu vou consumindo cada vez mais, para conseguir aquela mesma sensação, cada vez mais, eu troco de substância porque aquela já não faz mais efeito, e eu vou buscando, até chegar o momento aonde eu chego literalmente no fundo do poço. Eu me vejo acorrentado a uma substância, e eu pegava hoje lá na clínica, porque diante da redução de danos do governo na nossa clínica hospitalar, é permitido cigarro de forma controlada. Eu pedi um cigarro de um dos pacientes, peguei o cigarro e joguei no meio da sala. Eu virei para os nossos pacientes e falei para eles, olha, eu tenho uns 30 e poucos que fumam. Eu virei para ele e fiz a seguinte pergunta para eles. Me convencem e me provem em que benefício o cigarro te traz. Eles não souberam me responder essa pergunta. Porque você fuma, não te sacia a fome. Não te dá uma ilusão, uma coisa, falar assim, eu uso porque eu gosto da paranoia. Não. Fuma porque tem um hábito, sim, de fumar. E aí eu fui conversando com eles e no final, resumindo aqui, no final eles não tinham um parecer. E aí eu questionei para eles, falei assim, olha, mas quantos de vocês está acorrentado a esse cigarrinho desse tamanhozinho? E aí eu fui além. Quantos de vocês se viam acorrentados pela sua droga de preferência? Seja ela o álcool, a maconha, a cocaína, o crack, o lança-perfume, o loló, o êxtase e tantas outras drogas que tem por aí. Acorrentado, escravizado. Esta é a triste realidade da adicção. Pessoas que têm sim um bom caráter, pessoas que têm sim uma boa vontade, pessoas que vêm de boa criação, mas se vêm ao ponto de estar acorrentado a algo que nem elas dão conta de explicar. E esse foi hoje o desfecho do momento que eu tive com os nossos pacientes e partilho com vocês. Se nenhuma pessoa que usa sabe explicar, imagine você, família, que só veio tomar pé da dimensão do problema agora. Você que achava que estava tudo muito bem, achava que era simplesmente uma fase. Não, Mauro, isso vai passar, isso vai melhorar. E a coisa foi piorando, até chegar uma condição aonde ou você toma uma decisão ou você perde. E aí você vai perder a pessoa que você ama. Eu falava com um pai agora há pouco, vindo para cá. O filho dele já tem umas 3 semanas que está assim, não, pai. Eu sei que eu preciso me internar e eu quero me internar, então amanhã eu vou.
Quando é amanhã, ele, não, pai, hoje não, que eu tenho não sei o quê, amanhã eu vou. E ele vai procrastinando, vai deixando, até o momento que o pai teve que tomar uma decisão. Mauro, eu preciso de tomar uma decisão, eu preciso fazer uma internação compulsória do meu filho, porque senão eu vou perder ele. Ele vai morrer. Essa é a triste realidade social. E olha que o que eu estou falando com você aqui não te assusta, não, porque você está vivenciando isso dentro da sua casa. Você vê isso acontecendo no vizinho seu do lado. Já não é algo mais assustador, algo que, não, eu nunca nem pensei dessa maneira, não. Infelizmente o problema está aí, está acontecendo, né, diretamente no nosso meio, à nossa volta, dentro da nossa casa. E aí vem o que o Santiago acabou de falar, sabe? Você passa uma vida inteira e fala assim, não, meu filho lá está tudo trabalhando, meus filhos estão tudo formado, eu não preciso preocupar, não. E aí, e o seu filho no auge dos seus 30, 40, 50, 60 anos, você vai lá e pega o bilhetinho premiado. É. Essa é a triste realidade. Achei que estava tudo muito bem. Quando você fala, a pessoa que começou a beber tem 60 anos. 60. Eu fico imaginando a mãe quantos anos tem. Olha para você ter uma ideia. A dimensão que é, né, esse problema. Que infelizmente o que eu vejo e venho partilhar com vocês, e se você começar a olhar à sua volta, você vai entender o que eu estou falando, que infelizmente o que nós percebemos a cada dia é que o problema só aumenta a cada dia. Se você me permite, Mauro, é o mesmo caso da garota que sai para fazer programa. A gente é todo mundo adulto, dá para conversar nesse ponto. Não, só mais essa vez, entendeu? Que eu preciso pagar isso aqui, que eu terminar de pagar, eu não vou mais. Só mais essa vez, só hoje, só essa semana, só esse mês. Quando ela vê, ela não consegue sair. E eu, quando era jovem, falava assim, poxa, podia surgir alguma coisa para tirar o cigarro de cena. Surgiu o vape. Sabe o que significa o vape hoje? De R$ 2,42 a R$ 732 reais é um vape. Tem mais nicotina, mais teor problemático para o nosso organismo do que o cigarro. E eu conheço muitas pessoas que estão ali, não, eu não fumo, vape não é cigarro. Como não é cigarro? E tudo aquilo que não é normal nos padrões que a gente vive é preocupante. Sim. Então, beber, fumar, usar droga, comer em demasia, né? Exercícios em demasia, tudo que você faz, além daquilo que é o normal, vai te fazer mal mais cedo ou mais tarde. E quando a gente fala em drogas, a gente tem que lembrar que qualquer pessoa, né? Não existe aquele que vem com uma estrela na testa, esse não vai usar. Porque a depressão leva a isso, a bebida, a separação, a tristeza, a angústia, tudo isso pode levar uma pessoa a conhecer o outro lado. Eu conheci e falei, não é para mim. Não quero. Se eu não tivesse a força que eu tenho, veja bem, pessoal, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas se eu não tivesse essa força espiritual que eu tenho e acreditasse tanto que eu era capaz de mudar minha vida, eu talvez hoje fosse um cara problemático. Mas não bebida, não cigarro e não droga. A mesma situação eu não consegui dentro de casa. Você foi capaz, né, irmão? Graças a Deus. Mas a gente sabe que todas as pessoas que estão hoje no vício, elas pedem a Deus todos os dias para que venha uma palavra santa, uma palavra de estímulo. As mães, as mulheres, como esse pessoal sofre. Eu vi que você aí, toda terça-feira está lá em Campo Limpo, que isso aí acabou sendo um ofício, né? Sim. É uma coisa bonita. E eu vejo que as pessoas ali contigo, elas estão felizes. Porque elas aprendem, praticam e vão lá para te contar. E todas as vezes, Mauro, que eu vejo você falando acerca do assunto, eu até te fiz uma colocação mais cedo, que nós vamos lutar dentro daquilo que for possível, eu como jornalista, e diante da política e dos políticos que nós temos em mãos hoje para mudar essa realidade. Fazer com que as pessoas entendam a necessidade de uma internação compulsória ou não compulsória, mas do governo, do Estado arcar com isso. Que já passou da hora de se entender que não é a cervejinha do fim de semana, mas é o que ela vai acarretar depois, né? E é importante a gente falar sobre isso. É um assunto que a gente sabe que quando você começa a falar de álcool e outras drogas, e se você está nos assistindo hoje, vocês perceberam que hoje eu já falei isso umas 4 ou 5 vezes sobre álcool e outras drogas.
porque a gente podia falar somente das drogas, e álcool também é droga. Só porque, infelizmente, as pessoas tendem a não entender esta dimensão. Ah, Mauro, mas eu tenho controle. Sim, você tem controle. Mas eu tenho que falar aqui também para aqueles que não têm o controle, principalmente para aqueles que não têm o controle. E um dia, assim como você, tinha o controle. E um dia, assim como você, as coisas estavam tudo favorável. Mas em um determinado momento se perdeu-se a direção. E é aí que vem tudo isso que nós estamos falando. A dificuldade, o problema causado pelas drogas, eu falei sobre isso hoje com os nossos meninos lá na clínica. Você está numa rodovia, você que é motorista, tem uma conversão à direita. Antes dessa curva à direita, de você mudar de direção, vai ter uma placa sinalizando. Né? Tem local que tem ó, curva acentuada à direita a 500 metros, a 1 quilômetro. Aí chegando perto tem lá ainda numeral, né? A cada 10 metros, né? 5, 4, 3, 2, vai virar. Aí você vira. Não é assim que funciona? Então a conversão, a mudança, ela vem avisada antes. E aí eu venho dizer para vocês, as coisas quando você, por exemplo, eu estou vivendo uma situação difícil na minha vida e eu quero mudar de direção, e eu quero viver de uma vida de uma maneira melhor, eu não consigo fazer isso bruscamente. Eu preciso de me preparar para essa curva e lá na frente eu fazer uma curva consciente, mudar de direção. Às vezes eu vou buscar, em vez de eu estar final de semana para boteco, eu vou voltar para uma igreja, eu vou fazer as coisas corretas, eu vou buscar andar com pessoas melhores. Tem todo um processo. E aí vem a pegadinha que muitas pessoas acabam caindo. São duas situações. Primeira, aquele que não se prepara para essa mudança vai passar direto na curva. Ou a conversão errada. A mudança errada. E aí é o que muitos de vocês veem acontecer dentro da sua casa. Você levava seu filho para a igreja, ele deixou de ir na igreja. Você andava nos caminhos certos com o seu filho. Aí aonde você vai, ele já não vai mais com você. Seu esposo não vai mais com você. Ah, tem uma festa lá de aniversário de criança de 2 aninhos. Aí ele vira para você e fala, não vou lá não, porque lá ninguém bebe. Lá não tem bebida. É uma conversão para o lado errado. Então você tem uma triste realidade aonde as coisas não acontecem bruscamente. Um problema que você tem hoje, e você que está nos assistindo, se você tem um problema hoje dentro da sua casa, com alguém que está passando pela dificuldade de álcool e outras drogas, para analisar de quando começou esse problema. Não foi de ontem, não. Ontem, talvez, no domingo, foi a gota d'água. Foi o limite. Mas a coisa vem piorando, ó, há muito tempo. Aquilo que era só para descontrair, para relaxar, para interagir, já foi perdendo o controle. Então fica aí o alerta para cada um de vocês. É preciso sim ter uma tomada de consciência, porque a pessoa que você ama, né, ela pode estar ali buscando e se condicionando. Se você for parar para analisar, eu vou citar um exemplo vivenciado. A pessoa sai hoje, nunca bebeu. Ela toma um copo de cerveja. No máximo 2 copos de cerveja. Já vai dar um grauzinho. Já vai dar uma luzinha. Vai ficar alegre e tal. E ele vai embora. Hoje, segunda-feira. Daqui uma semana você topa com essa pessoa de novo. Fala, fulano, vamos tomar uma cervejinha? Essa pessoa vai tomar somente 2 copos? É claro que não. 2 ela já sabe que dá conta. Ela vai passar a beber de 3 a 4 copos. E ali vai progressivamente aumentando. Aí a cerveja não faz tanto efeito. Aí a cerveja me empanzina demais, engorda demais. Eu vou tomar um conhaque, vou tomar um uísque, vou tomar uma vodka e vou arrumando paliativo, porque enquanto eu estou podendo ter financeiramente, eu vou tomar algumas bebidas assim. Mas eu passo lá para, não tem uísque, não tem vodka, eu tenho uma pinga, uma papa amarelo. Né? Eu sei que bebe sabe o que eu estou falando. Você vai lá e tomar dela. Aí chegou o final de semana, você está num determinado local, não tem nenhuma bebida, aparece lá um garotinho. Você vai beber o garotinho. E aí você vai percebendo que você saiu da sua rota. Pro outro lado está ficando
sua responsabilidade, sua dignidade, seu amor próprio, seu profissionalismo, sua família. Ficou tudo para lá. Seus valores, seus princípios, ficou tudo para lá, porque você virou para o outro lado. E vai chegar um momento, se você quiser mudar de vida, você vai ter que mudar de direção. Em alguma situação, é preciso que alguém pegue o volante da sua vida. É preciso que alguém tome a decisão por você. Sim, Uma Santiago? série de pessoas aqui no TikTok. A gente está com um probleminha no Instagram, né? Ele não está conseguindo segurar. As pessoas entram e não ficam. Não tá. Já faz algum tempo vem uma nova política agora para o Instagram no Brasil. Enquanto não mudar essa coisa toda aí, infelizmente, né? Mas bora lá, Brasil. Moisés está por aqui, Rafaela Lobo. Tom, sou seu vizinho aqui da clínica, filho do Zilo. Mandando um Opa, ô abraço. Tom, um abraço. Bom estar com você aí. Isso é muito bom. Um abração, Tom. Abraço do Buzilo aí também. Esse é o TikTok. A gente está no TikTok, também no Instagram e no Facebook. Logo após, a gente também vai colocar esse material no YouTube, que é onde você vai poder vê-lo de maneira completa, desde o princípio. Há uma grande quantidade de pessoas nesse momento esperando para ouvir a boa. Quando você está fazendo o bingo, você fala, qual é a boa? Manda a boa, tal. E a boa desse momento, para quem realmente está numa situação delicada, o filho, que a pessoa já não consegue mais ter voz ativa ou mal. Psicologicamente, você acabou crescendo muito também nesse sentido, né? O que seria o ideal? Qual seria o assunto a ser tratado? Qual seria a forma de abordagem desse pai com o filho, Mauro? Olha, é uma situação tanto quanto difícil dessa abordagem, por isso que a gente abre esse caminho, esse link para você estar aí buscando essa orientação, porque cada caso ali é um caso, e sabemos que em muitos casos, aí nós voltamos lá naquilo que nós falamos no início, a codependência, não é? Eu tenho um filho que está com um problema e eu acabo me tornando doente assim como ele. Então, às vezes, eu na minha doença, ao invés de ajudar, eu atrapalho. Ao invés de melhorar, eu pioro. Então, o primeiro passo é você, família, buscar orientação, buscar ajuda. Primeiro para quem? Para você. E aí, você estando bem orientado, bem consciente do que é o problema e das soluções possíveis que você tem para esse problema, a partir daí você tomar uma decisão em ajudar o seu. Então, a primeira coisa eu preciso de estar bem, eu preciso de buscar essa ajuda, para mim. Mas depois a eu ajudo o abordagem, outro. ela tem que ser suave, ela tem que ser mais enérgica. Como o pai deve proceder? O pai que tem a autoridade dentro da casa, por exemplo. Isso. Diante de um pai que tem autoridade dentro da casa, é preciso de sentar, sim, com esse filho, né, e mostrar para ele, de uma maneira bem transparente, né, no que ele está se transformando. Porque o pai e uma mãe, ninguém melhor conhece um filho do que um pai e uma mãe. E ele fazer esse comparativo. Olha, meu filho, isso aqui não é atitude sua. Você jamais, até tal tempo, você jamais faria tal situação. Então você percebe, meu filho, que o uso de substância está fazendo com que você vá piorando, né, degradando-se ao passar do tempo a cada dia. Você vai perceber que seu filho já não firma mais num relacionamento, ele já tem dificuldade profissional em estar ali trabalhando, né, e se relacionando com outras pessoas. Então, diante destas situações, é preciso que o pai sente e tenha uma conversa bem transparente com ele. Mauro, você falou uma coisa que nos dá um grande conforto para com nossa atitude. Esse é o Rezende Ramos. Achei curioso, porque nós colocamos muitos pontos, né? E eu gostaria que você pudesse pontuar isso aí, viu, Sim, Ramos? seria Por favor. interessante. Seria interessante para a gente abordar esse assunto. É preciso que alguém pegue a direção. Ficou até Não um é? tema legal, né? Isso. E esse cara tem que tomar o leme. A gente precisa de ter uma postura, né? E uma das dificuldades maior que a gente tem que trabalhar, chamada-se drogas de comportamento. Você tirar a pessoa do mundo das drogas é muito... Em parte, a partir do momento que você toma uma decisão, é fácil, né? Você busca uma clínica especializada, né, legalizada, tudo certinho, que possa fazer
esse tipo de internação, você faz a internação dele, você vai tirar ele da droga. Mas a droga de comportamento, e esse é um processo que nós trabalhamos muito dentro da instituição, é trabalhar as drogas de comportamento. É aquilo de errado que eu adquiri no uso. Porque ainda tem tudo isso, não é? Não é só a questão do eu usar, não é? É como eu uso, com quem eu uso, o que eu faço sobre o efeito do uso. Isso tudo precisa de ser questionado realmente. Então, quando a gente faz um processo de, pra vocês terem uma ideia, um processo terapêutico, quando a gente faz um processo terapêutico os 3 primeiros meses é um período de desintoxicação. E a gente sempre orienta a família, olha, é importante a gente trabalhar também as drogas de comportamento. E eu só consigo trabalhar as drogas de comportamento depois desse período de desintoxicação. Porque antes disso ele vai trabalhar dentro de crises de abstinência e tal, que vem em decorrência do uso. Vamos trocar em miúdos aí essas drogas de comportamento. Vamos a mais simples possível. Qual é a mais recorrente dessa droga que a gente De comportamento, tá falando? né? Isso. Mentira, manipulação, procrastinação, fala que vai fazer e não faz. Você já não acredita mais nas palavras dele, porque você sabe que 99% do que ele fala, ele está mentindo e está te manipulando, né? Os hábitos de banho, de higiene, tudo isso que as pessoas vão perdendo com o Deixa uso. de tomar banho também? Deixa de tomar Que banho isso, também. Brasil? Né? Horário, troca-se o dia pela noite. À noite estou na balada, estou no fluxo. Durante o dia eu estou dormindo. Né? Então tem isso. Deixa de trabalhar. É uma das drogas de comportamento. O cara não dá conta de trabalhar, fica ali a vida inteira. Você chega, às vezes eu tenho pessoas internadas que são pessoas formadas. E aí? Formou em direito, tá? Mas e aí? Então é preciso a gente ter essa tomada de consciência que essas drogas de comportamento, por exemplo, um exemplo para você, bem direcionado para você que está nos assistindo. Você tem uma pessoa dentro da sua casa aí que é alcoólatra. Felizmente, a grande maioria de nós acabamos vivendo isso aí. Você já experimentou momentos na vida que ele ficou sem fazer o uso de bebida. Por exemplo, tem pessoas que não bebem durante a quaresma. Sim. Outros que só bebem no final de semana. Aí beleza, o que bebe só no final de semana. Aí sexta, sábado e domingo ele é alegre, é extrovertido, ele brinca com todo mundo, ele se diverte, ele tá e brinca daqui, brinca dali e tal. Segunda-feira, emburrado, não fala com ninguém, só resmunga e tal, e não socializa. Terça a mesma coisa, quarta, quinta, sexta, ele bebe uma, já sobe na mesa, faz palestra, brinca com todo mundo e tal. É uma droga de comportamento. O comportamento dele eu só consigo fazer as coisas, eu só consigo ser extrovertido através do uso. Eu me condicionei a isso. Então, por isso que quando nós trabalhamos as drogas de comportamento, o que nós ensinamos para eles? Nós mostramos para eles que tem uma vida que você pode se alegrar, se divertir, socializar, ser feliz, sem o uso de substância. Então, aí que a gente começa a ter a oportunidade de, dentro do processo, dentro do trabalho, mostrar essa mudança para cada um deles. O Renato Russo, todos lembram, né? Um gênio da música popular brasileira, do rock nacional. Ele falava que mentir para si mesmo é a pior mentira. Porque muitas vezes, e o Renato era usuário, né? O Renato era doido varrido. E foi embora precocemente também. Precocemente. Foi por uma vitimada aí pela AIDS, né? E a gente sabe tudo que aquele cara fez ficou para a história, um gênio da música. E ele falava que a pior mentira era aquela que você mentia para você mesmo. E o drogado, trocando em miúdos, ele faz isso o tempo todo, né? Ele fala, não, eu fumei só um cigarrinho. Eu lembro que eu tinha parado, não vou fumar mais. Aí um determinado dia nós saímos para um show e eu tava com um amigo e eu falei, ó, fulano fumou. Aí beleza. Eu falei que ele não era para fumar, mas o cara fumou. Ele falou, quem fumou foi você, caramba. Falei, rapaz, você sabe que a gente vai ficando tão perdido, né, Mauro? Que você vai mentindo e acha que aquilo é natural, é normal. Você mentia muito, Igor? Mentiroso? Acho que fiz um reset, mudar esse comportamento. Não é verdade? Mas é algo que a gente precisa de trabalhar, né? Porque a oratória de um adicto ela é muito boa.
Ela é convincente. Quando eu era bem jovem, eu lembro de um relato, havia um amigo, nem sei se ainda é vivo, porque quem usa droga da forma que ele usava, né? Todo mundo ali usando droga, eu nem tava, não era algo que me agradava, nunca me agradou. Tem coisas que não agradam, né? Aí ele foi para casa de um colega e tomou chá de beladona. Tentou vestir a roupa e não deu conta. Um prédio famoso aqui de Anápolis, desceu pelado. Aí chamaram a polícia para poder resolver o problema. E assim, pensa num cara bem financeiramente, um cara inteligente, muito bem postado na vida, que estava passando por tudo isso. Mas tinha um outro assunto aí. Tinha uma namorada que quando não era ela que levava, ele levava. Então assim, eles viviam no leve e trás. Havia uma dependência enorme um do outro. E eu queria entender isso quando era jovem e não entendia. Porque eu falava, não, isso não é para mim, eu tenho que trabalhar. E eu ia trabalhar e esquecia. Quando eu olho hoje, os jovens que ficam no quarto, se deixar, ficam o tempo todo no quarto, toma esses energéticos o dia inteiro, mais uma dose de caipirinha, mais não sei o quê, cara, tá fadado a chegar no fracasso. Infelizmente, a gente vê o que os pais trabalham muito hoje, né, irmão? Como a gente trabalha. Nós não temos tempo para ver o filho crescer. E diante do que nós estamos vendo hoje, por exemplo, às vezes tem algumas situações, e eu há poucos dias me ligaram para organizar, para fazer uma internação de uma pessoa. Eu confesso a vocês, quando eles me falaram da dependência da pessoa e qual que era a dependência dessa pessoa, eu que estou há tantos anos envolvido diante disso, eu tive que falar, espere um pouquinho, eu tive que ir no Google e pesquisar essa substância. Olha, sabe? Algo novo, assim, novo, não vou aqui estar falando porque eu não quero também fazer propaganda, não. Mas é só para mostrar para vocês que 18 novos seguidores a partir de agora no TikTok, muito obrigado. Quantos? 18 novos seguidores. Um abraço. Acabaram de se inscrever aqui. Coisa boa, coisa boa. Estamos aí no TikTok, hein, pessoal? Então, diante disso, o que acontece? Para não fazer propaganda, mas é preciso trazer o relato, não é? Quando eu fui pesquisar sobre essa droga, é uma droga que está aí agora, era algo usado há muitos anos de forma medicinal e está sendo usado hoje para as baladas. Juntamente com outras drogas, você lembra? Passou aí até pouco tempo, não se fala tanto, não é? De algumas drogas que as pessoas usavam, tava ficando como se fosse um zumbi e tal. Chegou. Não acabou não, gente. Meu Deus. Tá piorando. O problema tá aí a cada vez mais. E aí pode acontecer, sim, de você que tá aí nos assistindo, pegar um bilhetinho premiado. Falar, nossa, é aqui dentro de casa. Tô com alguém aqui em casa que tá com esse problema. Então é diante destas situações, é diante destes problemas, é diante disso que nós estamos vivenciando aí no meio da sociedade, que eu venho aqui partilhar com vocês, que eu venho aqui orientar cada um de vocês, porque o que eu tenho visto? Se nós não fazermos alguma coisa, nós não nos organizarmos, a coisa que está ruim vai piorar muito mais. E juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. E para que isso aconteça, para que haja uma mudança, para que haja uma melhoria diante disso, é necessário que você que está aí, do outro lado nos assistindo, né, comecem a se interessar sobre isso. É muito fácil hoje você passar um vídeo adiante. É muito fácil. Não sei o quê. Esse assunto, só passar o dedo para cima. Né? Até menininho, eu tenho, se você tiver com o celular com a minha filha, com a Mariana, né, de 2 anos no colo, se tiver com o telefone do seu mãozinho dela alcançar, quando ela passa o dedo para poder, sabe? Não vê nada. É piloto automático. Então é muito fácil. Mas nós estamos falando de um assunto aqui que vale a pena. Segue a sua vida, não precisa ficar olhando para minha cara, não. Coloca lá, né? E deixa rolar e vai escutando. Para você ter essa tomada de consciência daquilo que nós estamos falando. O problema não é contar a mentira, e sim a gente da família sofrer consequência dela, né? Comprar e não pagar, etc e tal. É outro problema seríssimo, não é? Porque as pessoas estão no uso e às vezes chega num grau de dependência que vão na boca de fumo, que vão lá e compram a droga fiado. E aí depois chegam na família e falam, olha, se você não me der o dinheiro, ele falou que vai me matar. E aí você que ama demais, que quer proteger ao extremo, você vai lá e paga o traficante uma vez,
2, 3, 4. E aí algo é doído, mas eu venho falar com cada um de vocês. Eu já falei isso aqui uma vez, deu uma repercussão, mas eu tenho que falar. Olhe bem os seus atos, porque em muita situação é a família que patrocina a dependência do outro. Você parou para analisar? Isso é muito forte, Santiago. Muito. Você ouvir falar assim, peraí, mas é eu que tô dando droga pro meu filho? Não, não é eu não. É eu que tô dando bebida pro meu esposo? Não é eu não. Pessoa que tá só no uso, que não dá conta de trabalhar, porque uma pessoa que vira a noite toda no uso, ele não dá conta de trabalhar. Então ele não tem renda nenhuma. E ele tá conseguindo, se não estiver roubando, né? Porque eles começam a roubar dentro de casa. Some umas coisas dentro de casa, né? Tem hoje, infelizmente, né? Nós temos aí duas vertentes. Eu preciso falar com vocês, é algo que está me incomodando. E eu preciso de falar também que hoje a gente percebe muitas pessoas passando por um problema de uma dependência pelo celular. Eu tenho que falar aqui. E você percebe isso, eu me parte o coração quando eu chego num determinado ambiente, que eu vejo lá uma criança de 2, 3, 4 anos de idade com um telefone melhor do que o pai. Uhum. Porque a madrinha achou no direito de dar para aquela criancinha um telefone. E aí a criança fica ali o tempo todo diante desse telefone. Eu ouvi um relato há pouco tempo de um casal separado que os filhos foram passar um tempo com o pai. E nesses 20 dias que ficou com o pai deu o telefone para cada uma. Quando voltou para casa da mãe, a mãe não permite isso, as filhas queriam ficar com quem? Com o pai. Então, assim como as outras drogas, né, a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós falamos de sobriedade, é você ter limite em tudo, você ter sobriedade em tudo. Não somente nas drogas. Temos várias outras dependências aí também, né, que vem associada a isso. Mas veja bem, o que é o problema maior hoje? Um exemplo, só para você que está nos assistindo, você já viu, aconteceu isso. Seu filho saiu e de repente ele chega em casa, ele está usando substância, aí ele chega em casa e fala assim, olha, roubaram meu telefone. Ou então, perdi meu telefone. Pode acontecer isso? Pode, infelizmente é uma tristeza que pode. Mas se ele fazer uso de substância, na grande maioria, ele trocou o telefone dele numa boca de fumo por causa da substância. É online. Trocou, na verdade, os caras né, fizeram ali a troca para ele. Né? Fazem na hora. Você falando também da dependência do telefone, hoje também é causa de muita doença, né? Depressão, porque você fica o dia inteiro vendo outra realidade, né? Sim. Gerar depressão, da depressão já vai por parte da droga. Tem pessoas que falam assim, olha, eu tenho 5 mil amigos aqui, 5 mil seguidores, 5 mil não sei o que e tal. E é uma pessoa solitária, depressiva, está lá dentro de um quarto, às vezes se expondo a muitas coisas. Hoje você vê aí nas redes sociais pessoas que chegam ao extremo de se expor para poder ter seguidores. Já vi algumas né? nuas, assim, Sim. do nada. Pessoas para poder ter seguidores, para poder ter, sabe? Aí você percebe que é uma carência social. Uma depressão, não é? Isso. Meu filho começou na adolescência, nunca quis parar. Só piorou. Eu sempre advertia. E ele, né, ouvia que eu iria interná-lo. Esperei ficar de maior e internei. Não me arrependo. Já há 2 meses vejo grande mudança. Meu filho perdeu o valor em um carro em drogas. Perdeu um valor, Perde né? o valor um carro em drogas. É Hoje uma triste realidade, por exemplo, as famílias, tem algumas famílias que viram pra gente e hoje, se você faz uma internação, e aí vem até uma orientação que eu comecei a comentar com vocês lá no início. Se você não tem condição de internar o seu, Mauro, eu não tenho condição, como que eu faço? Primeira coisa, é saúde pública. Acione aí o Ministério Público, vá buscar os seus direitos sim. Não deixe a pessoa que você ama morrer. É preciso sim fazer alguma coisa e é obrigação sim do município e do estado para poder cuidar do seu. É saúde pública. Então, diante disso, vem, às vezes eu tenho que tomar uma decisão. E aí tem outra realidade. Tem algumas famílias que fazem internação e falam assim, nossa, mas aí eu vou gastar tanto, porque não sei o que e tal. Aí se você senta com essa família, fala, senta aqui, vamos ver o que ele gastou nos últimos 6 meses.
eles gastam um carro de 50, 60 mil reais dentro de 2 meses. Uma loucura isso. São coisas absurdas. Agora, tem É a preço, triste realidade. tem como Entendeu? valorar colocar preço numa cura, né? Numa situação que pode ser como a do Igor, por exemplo. Qual o pai, qual a mãe não quer ver o filho livre do uso? Qual o pai não pagaria ou não daria tudo para ver um filho longe das drogas? E aí vem algo. A gente sempre fala aqui na live sobre a questão não somente da recuperação, mas da prevenção. Lembra que eu comentei do celular aí? Sim. Se eu não experimentar, por exemplo, eu lá em casa eu tenho hoje, minha filha mais velha é casada, né? Então eu tenho 3 lá dentro de casa: Miguel, Heloísa e Mariana. 2, 10 e 11. Certo? Eles não usam celular. E às vezes chega na escola e fala: mas vocês não têm celular? Com 11 anos você não tem celular? Não. Não tem. Mas e aí? Seu pai é mau, hein? Ainda tem essa questão. Você tá entendendo? Por exemplo, se eu chego em algum determinado ambiente, chega lá, tem várias crianças, e sempre tem aqueles que estão lá com o celular o tempo todo, e às vezes, quando tem assim um ambiente, eu ponho meus filhos sentados perto de mim. Às vezes já aconteceu do menino chegar e falar assim: olha, deixa o Miguel brincar comigo. E eu falo na hora, eu falo assim: deixa sim. Pede papai seu para segurar seu celular, e aí o Miguel vai brincar com você. Isso. Porque o que é o problema maior? É eu experimentar. Se eu colocar, uma criança coloca um telefone no bolso ou numa bolsa, ou pega e fala assim: esse telefone aqui é meu, você não dá conta de tirar mais. A Organização Mundial da Saúde está alertando para uma série de problemas das crianças, né? Problema na visão, problema na postural, quer dizer, postural em relação à coluna e outras doenças psíquicas. E eu uso, você sabe que esse é o meu trabalho, mas eu estou bem no meu limite também. Minha esposa fala assim: vou pegar e confiscar os telefones na hora que chegar em casa, porque ninguém aguenta mais, mal. Virou algo que é uma rotina, você precisa do celular. Ele é um computador pequeno, você tem ele ali na mão, mas ele te suga toda a sua energia. Sim. Se a gente não for inteligente, ele toma conta da gente. E a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu uso muito, porque eu uso para trabalho. Nós, né? Nós usamos. Né? E eu tenho 2 telefones num só, que eu tenho 2 empresas. Então, sabe? Então a gente Horário de trabalho também, né? tem que saber orientar e tal para poder ter esse horário de trabalho. Da minha empresa da Fibra e Companhia, tranquilo. Porque os horários comerciais e tal, e as coisas vão tranquila. Mas agora da clínica, às vezes tem mãe que me liga 4 horas da manhã. E você atende. E eu atendo. Minha esposa fala: mas não é possível. E eu levanto, vou lá pro closet e atendo e vou conversar e vou orientar. Porque, infelizmente, é uma triste realidade social e eu, graças a Deus, eu sinto como chamado de Deus, eu me coloco a serviço. Então, quando você se coloca a serviço, você tem que estar fazendo. Independente do dia, da hora, né? do lugar. Então, sim, Verdade. a intenção nossa é estar aí ajudando cada um de vocês. Então, é isso que nós vimos aqui partilhar com vocês, né? Diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, você só vê que os problemas só vão aumentando, sim. O Marcelo diz: boa noite, demorei, mas cheguei. Tamo junto. Aqui nós já conversamos sobre o horário. Ô, Marcelo, boa noite. Eu tô achando que nós vamos mudar um pouco essa live ali para 7h30, para dar tempo de nós estarmos aqui até as 8h30, para estar partilhando com cada um de vocês. Mas uma coisa que eu fiquei feliz, sabe? Algumas pessoas entraram em contato comigo, até na última live, falaram assim: olha, Mauro, na hora da live eu não pude assistir, mas aí quando foi 5 horas da manhã, eu estava resolvendo umas coisas, eu coloquei lá e fui assistir, mas minha irmã. Então, assim, vocês têm a oportunidade de depois estar assistindo também. Deixa eu trazer aqui um relato também que é curioso. Uma mulher ferida dizendo o seguinte: boa noite, Mauro. Como você está? Espero que boa bem. noite. Bem, graças a Deus. O meu especial vendeu o celular do sobrinho dele e escondi o celular dele para mim não ver o que tinha no celular dele. Meu casamento foi por água abaixo. Isso é muito triste, né? São as drogas de comportamento. Você percebe que não é só a droga substância que eu uso e tal, mas é as drogas de comportamento associadas. Por que nós falamos muito de drogas de comportamento e eu preciso reforçar isso com vocês? Primeiro, quando eu começo a usar algo ilícito, é escondido. Então eu aprendo automaticamente a fazer aquilo que é escondido. É mentir, manipular, estar no local, né, fora da visão. Então eu começo a acostumar com isso, eu me condiciono a isso. É por isso que uma das direções que nós trabalhamos muito dentro da clínica é preciso mudar hábito, lugares e pessoas. E que nada muda se eu não mudar.
Hábitos, lugares e pessoas, porque os meus maus hábitos, né? Os lugares onde eu frequentava, eu deixei de participar de algo familiar para estar só em algo. Se for uma balada, se for um frevo, se for um boteco, né, tal, se for uma resenha lá eu vou, mas é algo certo que não tem bebida e tal, eu não vou, né? E algumas pessoas que nós temos que, infelizmente, eu tenho que abrir mão, por mais que eu fale, ah, mas ele é meu amigão. Mas ele é meu amigão de pinga, meu amigão de droga. E se eu quero caminhar na sobriedade, eu tenho que caminhar com amigos e fazer novos amigos que estejam em sobriedade. Agora, é importante que fique muito claro para quem está hoje em sobriedade, para quem um dia teve que falar assim: eu tenho muitos amigos, eu tenho 1 milhão de amigos. E no dia que ele falou: eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, esses amigos foram embora. Ficou 1 ou 2. Geralmente ficam 1 ou 2, né? Você passou por isso, Paulo? Sim. Eu fui criticado dentro da minha própria família, né? Meu pai me chamou um dia de mocinha, porque nós íamos para um determinado local, para um rio, nós íamos no final de semana de lazer, e meu pai ainda chegou e falou assim, ah, não, peraí que tem que comprar um refrigerante para minha mocinha, meu filho agora virou mocinha, que não bebe mais. E Olha seu a pai dizendo isso. dimensão, a dimensão do que a gente vive, né? Hoje já pensou a vida dele? Sociedade. Né? né? Graças a Deus, né? Para você ter uma ideia. E eu tive a graça e tenho a graça de hoje ter meu pai na sobriedade, ter ajudado meu pai a caminhar na sobriedade. Você entendeu? Então, graças a Deus, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus, né? E as coisas que vêm acontecendo na minha vida. E ele que é te associado, fez, né? E é associado à minha sobriedade. Curiosamente, uma coisa ligou a outra. Que bonito isso, hein? As coisas, na realidade, você percebe que hoje. A gente sabe que com o tempo, né, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Eu me enxergo, eu não consigo me enxergar uma pessoa idosa, uma pessoa velha. Não, eu me sinto 20 anos de idade. Pô, Você tá filho com entendendo? cara de 65, É. me dá... Não, Tá quanto? eu me sinto uma pessoa, né? Mas o que eu vejo que mudou hoje? E aí eu vejo para você, os papéis eles acabam invertendo. Chega um momento, por exemplo, hoje eu sou muito mais pai do meu pai do que ele é meu pai. Incrível isso. Eu sou muito mais pai da minha mãe do que ela é minha mãe, porque inverteu hoje é eles que dependem e precisam de mim. Né? Então, assim, se eu fosse uma pessoa, e aí eu vejo, por que a gente vê muitos abandonos? Porque se eu tô no fluxo, eu tô vivendo a vida louca, eu tô vivendo do meu jeito e tal, eu vou perder meu tempo para poder estar cuidando de 2 velhos? Não, nunca. Nunca. Você está entendendo? Então os papéis eles acabam invertendo. Mas veja bem, eu faço as coisas para meu pai e minha mãe, mas faço questão de mostrar para os meus filhos. Porque eu sei que daqui uns tempos o papel vai inverter dentro da minha casa. Aí é tu. Aí vai ser eu e meus filhos que vão ter que cuidar de mim. Né? Então, para que eles possam cuidar de mim, eu preciso de dar exemplo para eles. É a lei da vida. Não é? E eu não tenho que dar exemplo para o outro, eu tenho que dar exemplo para os meus. Eu não tenho que sair fazendo palestra lá fora para os outros, não. Eu tenho que mostrar para os meus filhos, né? De levar meus filhos, faço muita questão, levar meus filhos, às vezes tem as correrias da cidade, tal, eles moram lá na roça. Né? Eu vejo meus pais praticamente quase todos os dias, mas meus filhos não têm oportunidade. Então sempre no final de semana eu gosto de estar levando para estar junto, para saber, ó, essa é sua avó, tá acamada, mas é sua avó, sabe, e tal. E a gente ter esse carinho, esse cuidado com eles, aquilo que é necessário e tal, porque lá na frente, ou você, porque nós temos 2 opções, ou você morre novo, você vai ficar velho e depender dos outros. Essas aí, você não Tem tem jeito. como fugir delas. Não tem jeito. Eu fui um dia fazer um trabalho numa casa de repouso, né, num abrigo de pessoas idosas. Tava eu e meu irmão e meu sobrinho e mais um outro funcionário. Estava fazendo um trabalho lá de umas coberturas de policarbonato. E aí nós ficamos o dia inteiro lá. À tarde, dentro do carro, quando eu estava indo embora, eu virei pro meu irmão e falei, mano, nós estamos lascados. Falou, por quê? Falou, você viu a realidade hoje o dia inteiro? Ou nós morre novo, ou olha a situação da gente. E essa, infelizmente, é a triste realidade. Agora, veja bem, aquela família que está lá, o pai e a mãe têm 2 filhos, Sim. e os 2 filhos estão na droga. É. Eu tenho muitos pacientes que quando o ente querido, pai e mãe, morreu, eles nem viram porque estava sob efeito de droga. E aí se martirizam até hoje. E vai ficar um velhinho sozinho no asilo. Se tiver um asilo, se tiver uma casa de repouso, senão fica aí igual a gente vê situações aí tristes aí pela cidade, né, de pessoas que não tem ninguém por elas. Né, a gente visita algumas casas aí, a gente tem essa oportunidade e a gente vê essas tristes realidades aí que a gente tem vivenciado. E diante dessas situações nós percebemos, olha, infelizmente, e aí? O que fazer?
né? É uma triste realidade vivenciada por todos nós. Então, se eu ainda estou vivenciando essa questão hoje, do problema hoje causado pelas drogas, nós temos aí sim essa triste realidade. Então, faça aquilo que for necessário. Faça aquilo que tiver ao seu alcance. Busque a sobriedade. Busque entender o problema. Busque ajudar a pessoa que você ama para que ela não se destrua no mundo das drogas. Ok? Santiago, nós estamos aí chegando quase no final da nossa live. Né? Tem algumas Hoje mensagens aí, a teve algum gente tem problema? umas colocações. O Instagram ele não está 100%, está falhando e não é a internet. A gente pode notar. Já faz algum tempo que algumas mudanças estão acontecendo. Já trabalha-se nos bastidores para regular as redes sociais, então a gente mais do que nunca sabe que vamos ter problemas, vamos ter aí lags uma atrás da outra até que eles ajustem tudo isso. Mas de tudo que nós ouvimos até agora, há algumas colocações que nem vou colocar, mas acho que a gente aprendeu muito hoje, no sentido de que se eu não mudar o ambiente em que eu estou, eu vou continuar vivendo a mesma situação. Sim. Um outro exemplo, não sei se você percebeu, grande parte do sonho hoje das pessoas da cidade é comprar uma chacrinha e ir pra roça. Exatamente. 90% é isso que quer. Não é? É. Porque tem muitos que já estão se preocupando. Falam, nossa, aqui na cidade, eu tenho um compadre meu que lá na roça dele falou assim, eu não vou pôr internet aqui. Porque quando aí eu vou para lá no final de semana, minhas filhas, os meus filhos, o pessoal pode ficar, né, sem o acesso à internet, socializar mais. Então a gente sabe dessas realidades que nós estamos vivenciando aí. E isso também é dependência. Isso é assunto para live do bem, tá? Tudo aquilo que causa dependência, né, faz parte também da nossa live. Nós estamos aqui para orientar cada um de vocês. Nosso programa está aí chegando ao final, não é? Mas na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Quero agradecer o Santiago aí. Fala, Santiago. Eu agradeço também, Mauro. Para mim foi um prazer e para mim é muito forte tudo isso, porque eu sou espírita, eu já te disse isso. É uma maneira até de poder entender mais essas pessoas, né? E de encontrar o caminho que há tanto tempo eu vinha buscando, que é trabalhar em prol daqueles que mais necessitam. Deus me deu a expertise de ser comunicador, de ser publicitário. Então, estou me preparando para isso. Essa é a grande verdade, para poder cuidar dos mais velhos. Isso aí é um sonho, né? Cuidar dos velhinhos, como você disse, quem vai cuidar, né? E, obviamente, as coisas estão caminhando. Logo, teremos novidades. E mais uma informação, me perguntam aqui se as lives são vistas pelos especiais. Algumas partes dessa live é direcionada também para os nossos pacientes, tá? Mas parte do que é partilhado aqui, eu tenho um trabalho direto com eles. Na realidade, a gente acaba produzindo algum material lá nas lives, ao vivo com eles e trazendo também para vocês nas redes sociais, né? O Santiago tem algum material que vai ser postado também. Tem uma série né? deles, né? Que são aulas, conteúdo passado direto para os especiais. Então, nós vamos estar trazendo para vocês também aí, tá bom? Santiago, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui na Live do Bem. Grato a ti. Quero agradecer também a presença e a participação aí do Igor, né? Igor, um abraço, que Jesus te abençoe. Continue sendo esse garotão aí que tá aí para somar com a gente. Para cada um de vocês que participaram com a gente no Facebook, no TikTok, né? O TikTok vem aí também. É algo que vem também ajudando. Daqui a pouco eu vou postar algumas cortes aí para vocês também do TikTok, para estar aí compartilhando com a gente também esse momento que nós temos aqui com cada um de vocês. Vocês também aí do Instagram, né? Para poder estar aí também. Compartilhe, né? Curte aí, segue a gente. Nós precisamos de levar essa mensagem além, levar mais longe. Tantas são as pessoas que necessitam a nível Brasil e mundo. Então nós temos pessoas aí também que nos assistem aí fora do país também. É importante nós lembrarmos isso, né? Nós estamos levando essa mensagem para fora do país também. Deusilene dizendo boa noite, Mauro. Boa noite, Deusilene. E aqui, e quando eu mudo para um outro canal, óbvio que eu perco quem está digitando aqui, né? Mas tudo bem. Muita gente chegando depois das 8, né? Como a gente já tinha conversado. Sim. Aí, Brasil. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos vocês. Acho que foi mais uma segunda-feira daquelas 11 do 11 de 2024, que a gente possa, então, ter um entendimento maduro, evoluir, crescer e ter a compreensão daquilo que é o certo. Se eu tiver que ferir o outro, mas para ajudar,
eu vou ter que fazer. Essa é a grande verdade. Não é pecado, né? Ah, é pecado. Não. Às vezes, a gente só aprende na marra, né? Tem gente que só aprende na marra. Tem pessoas que, se eu gritar, ele me manda para aquele lugar. Tem funcionário que, se você gritar com ele, ele vira um estouro, trabalha hiper bem. E tem funcionário que, se você falar assim, um pouquinho mais alto com ele, ele joga a voz lá embaixo. Tipo assim, você está falando com o cara errado, gritou com o cara errado. Então, cada um é um universo diferente. E não é diferente quando a gente fala dos dependentes químicos. E nós temos esse trabalho justamente para poder estar aí fazendo a diferença, né? Quero agradecer cada um de vocês, né, que participaram com a gente. Você que está nos assistindo agora nesse momento, às vezes aí na madrugada você também está aí nos assistindo, né? Vai para você também, tá? Que Jesus abençoe cada um de nós, cada um de vocês, e que vocês tenham coragem. E essa é a palavra de hoje, coragem. Tem jeito. Por pior que seja o momento que você esteja vivendo, tem jeito. O segredinho está em nada muda se eu não mudar. Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser.